Olá, caríssimos alunos, tudo bem? Aqui o professor Dr. Márcio Aquino e eu vou dar esse módulo para vocês, que seriam os processos culturais, instâncias de socialização e educação. Esse módulo eu dividi em 4 aulas. A primeira aula seria a introdução, do que a gente vai estudar. A segunda aula seria a socialização, a teoria de Erik Erikson, a importância da socialização para a aprendizagem, a socialização primária e seus agentes, socialização secundária, socialização terciária, se realmente existe, e como a pandemia afetou essa socialização, e qual a função profissional e social do professor e o que se entende por orientação escolar. A terceira aula, como são muitos slides, eu dividi em 2 aulas, a terceira e a quarta aula. A terceira seria o processo cultural, o indivíduo, a socialização e a cultura, e o que são considerados como valores humanos. E a quarta e última aula, quais são os valores humanos, valores humanos na educação, e uma experiência que envolve o processo cultural, o ensino e a socialização com pessoas com deficiência. Então, vai ser a nossa quarta aula. Bem, começando então a nossa introdução, sobre os processos culturais, instâncias de socialização e educação, temos como objetivo entender os conceitos de processos culturais e cultura. Também conhecer como esses processos ocorrem, como eles ocorrem na sociedade, como eles ocorrem no grupo. Tá, a introdução, a definição do que é, o que são os processos culturais e como ocorre, como se transmite a cultura nos processos culturais, o que são os conceitos culturais, quais são os processos que os indivíduos adquirem mediante a cultura. Então, tem processos. Então, vamos saber quais são esses processos que eles adquirem. E, por fim, a conclusão. Bem, introdução. Para entender o tema que nos traz essa disciplina, primeiro devemos entender e diferenciar o que é processo e o que é cultura, tá? Processo, conjunto de fases sucessivas de um fenômeno natural ou de uma operação artificial, tá? Então, são etapas que se chega a formar esse processo. Cultura é justamente referente à característica de cultura, referente ao conjunto de conhecimento, informações, saberes adquiridos e que ilustram o quê? O indivíduo, o grupo social e a sociedade. Porque a sociedade se forma por vários grupos sociais e a inter-relação entre esses grupos, tá? De acordo com uma perspectiva evolutiva. Está se levando em consideração que é uma evolução, que essa cultura tem que levar à evolução de uma sociedade, tá? Então, seria o alto estado cultural de uma civilização. Tá. O que são os processos culturais e como ocorrem? Isso segundo o conceito da sociologia, tá? Que denota a dinâmica de interação dos indivíduos e os distintos grupos que formam a sociedade. Ou seja, são vários grupos que formam uma sociedade. E essa inter-relação é nesses grupos, À medida que eles se relacionam e reajustam os seus padrões de conduta. Porque o que acontece? Conforme você vai se relacionando, que os grupos vão se relacionando, esses grupos vão transformando os padrões, vão ajustando as pessoas, os indivíduos pertencentes a esse grupo, vão se ajustando, vão se adaptando àquele padrão. É como um adolescente, quando precisa ser aceito pelo grupo e ele passa para fazer parte daquele grupo, ele tem que se ajustar, tem que se adequar, para pertencer ao grupo, para se sentir pertencente ao grupo. Então, esses grupos, quando se relacionam, eles também tem que haver um ajustamento, Respondendo às influências dos outros de maneira recíproca, ou seja, um grupo acaba influenciando o outro grupo, Tá.
como se transmite os processos culturais. Ocorre de igual forma em todo o mundo mediante, ou seja, isso é universal, gente, é o mundo inteiro, acaba acontecendo isso. A transmissão oral, né, é o que é transmitido de geração por geração através do quê? Através da oralidade. E aí acaba envolvendo também experiências, modelos, processos de modelagem, tudo isso acaba envolvendo. A cosmovisão é o que a visão, o que eu vejo, o que eu passo como experiência que eu registro na cosmovisão para o outro entender. Sentimentos, os sentimentos vai expressar sentimentos e expectativas que vai acabar transmitindo também processos culturais. Isso é exemplo, gente, em música, em teatro, em arte. A gente vai passar sentimentos. A gente chama na psicologia, na neuropsicologia, de também processo de modelagem, a projeção. Você ou seja, questão projetiva. Tudo que você produz tem a projetividade, ou seja, você está projetando sentimentos, você está projetando expectativas. Então, o que seria? A transmissão oral, a cosmovisão e sentimentos e expectativas. Tá, a diversidade cultural, já diz, né? Diversidade, ou seja, amplia, amplitude, né? É consequência de processos históricos, políticos, sociais e econômicos que estimulam diferentes respostas de adaptação por parte dos povos. Os processos se fazem mais complexos quando ocorrem encontros entre culturas, o que implica sempre algum tipo de transformação. Tá, gente? Por que Mas isso acontece de uma maneira tão natural, isso acontece de uma maneira tão assim, sutil, natural, implícita, mas tem uma complexidade. Primeiro, que a diversidade cultural, você não vai fazer cultura, a cultura está ligada, está interligada justamente ao processo histórico, político, social e econômico. Não tem como ser diferente, né? E quando envolve várias culturas, por exemplo, a gente chama para trás o domínio, por exemplo, quando na colonização, quando um país dominava o outro, a primeira coisa que fazia era a aculturação, ou seja, era tentar eliminar ou banir a cultura daquele país, para poder instalar a cultura do país que estava ali conquistando, colonizando. Só que hoje a diversidade cultural é diferente, não há mais essa aculturação. Lembra a questão já do acrescentar, aglomerar. Não é nem aglomeração, mas é acrescentar mesmo, é o crescimento cultural, apropriando coisas boas de uma cultura para outra e isso vai somando. Isso é a diversidade cultural, né? É o que a gente chama, agora está na moda, as redes sociais, né? Mas conceitos culturais, sempre existiu uma rede para trás. Então, o que é rede, né, de conceitos culturais? Conceitos culturais é uma rede de significados que dão sentido ao redor de um indivíduo, ou seja, a sociedade. Então, precisa ter uma rede, ou seja, conceitos culturais. Lembra da endoculturação? Eu falei assim, que quando um país queria colonizar o outro, a primeira coisa que ele fazia era destruir valores, a questão da espiritualidade, a questão da culturação, e tentava deixar reinar, né? Ou tinha que imperar, ou tinha que a cultura dominante. Hoje se fala de endoculturação, porque assim se soma as culturas, não mais a aculturação. Então, quais são os processos mediante a cultura que os indivíduos adquirem? Os valores, as experiências, lembra que eu falei, as experiências, o processo de modelagem, as experiências que são passadas, os sentimentos, ou que são passados por transmissão oral. Então, as experiências. Então, também tem a endoculturação, tá? Todos esses slides estão na plataforma, gente. Depois vocês vão poder estar
tá estudando, tá vendo, tá? Bem, por fim, a conclusão, o que seria? Cultura. Então, cultura é o quê? É algo complexo, sim, que envolve grupos, sim, que os grupos distintos estão envolvendo a sociedade, que constrói ou que estrutura a sociedade, então vai envolver uma cultura, né? Aí a gente fala cultura hip hop, cultura LGBTQIA+, cultura do afrodescendente, cultura. Então, são as culturas, que a somatória delas dá a endoculturação. Então, cultura é o conjunto de crenças, valores, costumes, artefatos, músicas, danças, teatros, leis e normas de uma sociedade, porque todas as culturas vai formar uma sociedade. Não tem como falar, a minha cultura é mais importante que a tua, a minha cultura tem mais valor que a tua. Não. A cultura é a somatória de todos esses grupos que vai formar a sociedade. Entendeu? Foi assim que se começou as linguagens artísticas, os processos culturais envolvendo as diversas linguagens artísticas. Lá na última aula, eu vou mostrar a experiência da cultura, do processo cultural que envolveu várias linguagens artísticas com as pessoas com deficiência. Tá? Linguagem artística, a música, a dança, o teatro, a pintura. Então, né, acaba acontecendo isso. A cultura seria tudo isso: conjunto de crenças, valores, costumes, artefatos, músicas, danças, teatros, leis e normas de uma sociedade. Tá bom? Bem, gente, a aula de hoje foi uma introdução, tá? Então, bons estudos, se dedique ao máximo, é muito importante, a etapa que vocês estão no mestrado é muito importante, se dedique ao máximo, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.